Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na epístola escrita por Tiago, no capítulo 1, os versículos 22 a 24. Assim está escrito: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade sobre o comprometimento que precisamos ter com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, o livro do cristão, livro por excelência. Então, nosso comprometimento com a palavra de Deus deve ser algo levado a sério, porque o que Tiago ressalta aqui é que é nosso dever, como servos e seguidores do Senhor Jesus, sermos cumpridores da palavra. A palavra que ele nos deixou, a palavra que Deus revelou, que os apóstolos, escritores, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram registrados a revelação de Deus de maneira progressiva, de Gênesis a Apocalipse. E o que Tiago diz é para ser cumpridor da palavra. Nenhum valor teria ou tem, para quem quer que seja, ser apenas um ouvinte da palavra de Deus. Somente ouvir não vai dar o resultado esperado. Por quê? É preciso cumprir aquilo que ouviu. Por isso, a bênção tríplice que há nas Escrituras Sagradas, principalmente lá em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, está escrito assim: Bem-aventurado é aquele que lê as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança de quem lê, de quem ouve e de quem guarda. Então, o que Tiago está dizendo é para não ser apenas um ouvinte esquecido, que ouve, mas não lê e também não guarda. Se preocupa somente em ser um ouvinte. Não, eu estou ouvindo. Se não está praticando, se não está guardando, se não está colocando em ação a palavra de Deus, ela não está sendo de utilidade na vida dele. Então, o que Tiago diz é: e sede cumpridores da palavra. Cumpridor é aquele que ouviu, entendeu o que ouviu e passa, então, a praticar, a obedecer aquilo que ouviu, colocando em prática no seu dia a dia. Então, ele afirma: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O Senhor Jesus disse uma certa ocasião, lá em Mateus, falando sobre os dois homens que edificaram a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Mas ele colocou na condição que aquelas pessoas que ali estavam e que escutavam as suas palavras, ele comparou a dois homens construtores. Um que construiu a sua casa, cavou alicerce bem fundo, colocou sobre a rocha, edificou a sua casa ali. O outro edificou uma casa sobre a areia, não precisou fazer nenhum esforço. Ocorre que, quando veio a chuva, quando os rios vieram, quando sopraram os ventos, a casa que estava firmada na rocha não cedeu, mas a casa que estava
edificada na areia desapareceu. Então Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, e cumpre as palavras que Jesus disse, ele disse: eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, cuidadoso, que levou a sério aquilo que ele ouviu. E, portanto, a tempestade não teve poder de derrubar a sua casa. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não é cumpridor da palavra de Deus, ele diz assim: compará-lo-ei ao homem insensato, alguém sem juízo, sem entendimento, cabeça oca. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Quando a tempestade veio, nada pôde segurar aquela casa. Assim também é a vida humana. Se a pessoa ouve a palavra de Deus e não se torna um cumpridor da palavra, ele é semelhante àquele insensato. Por quê? Está enganando-se a si mesmo, fazendo de conta que está de acordo com a palavra, quando na verdade não está cumprindo. E o que Tiago diz é: sede cumpridores. Então, é nosso dever ouvir a palavra, guardar a palavra e cumprir o que a palavra diz na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos entre as pessoas, cumprir o que diz a palavra de Deus. E Tiago explica por que nós precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes que enganam-se a si mesmo, faz de conta. Infelizmente, nos nossos dias, há muitos cristãos faz de conta. Parece que é, mas não é. Tem aparência de ser, mas não é. Por quê? Porque eles ouvem a palavra e não cumprem. E se não cumprem o que ouvem da palavra de Deus, eles estão enganando-se a si mesmo com falsos discursos. E ele então faz o ensino figurativo para dar a entender a seriedade do comprometimento que devemos ter com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, o que significa a Bíblia, a Escritura Sagrada para o cristão? O que ela significa? O primeiro ponto nós encontramos aqui nesta epístola. Olha o que Tiago diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Todos nós sabemos o que é um espelho. E todos nós temos não somente um, mas vários espelhos na nossa casa. E onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, sempre tem um lugar que tem um espelho disponível. Por que aquele espelho está ali naqueles lugares e está na nossa casa? Porque nós, todas as vezes que chegamos diante do espelho, nós fazemos um exame na nossa conduta, na nossa fisionomia, na nossa aparência, na maneira como nós estamos. E se sairmos sem olhar o espelho, poderemos depois nos arrepender de não ter feito isso, de não ter ido ao espelho dar uma olhada para ver se estávamos de acordo. O que Tiago diz é o seguinte: o homem que engana-se a si mesmo com falsos discursos, que não cumpre a palavra de Deus, é aquele que vem ao espelho, olha a sua fisionomia e saiu dali, ele já não se lembra mais do que viu. A memória dele é de curta duração. Enquanto ele está diante do espelho, ele está vendo. Moveu-se para o lado, ele já não sabe mais o que viu.
é a mente fraca, mente rasa. Então, quem não cumpre a palavra de Deus, espiritualmente, ele está nesta condição. É uma mente rasa, é uma visão que não guarda a referência do que viu. Então ele diz o seguinte: é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e quando sai diante do espelho, logo se esqueceu de que tal era. Se esquece, não tem lembrança do que era. Mas para nós, o cristão, a palavra de Deus, ela tem a sua utilidade como um espelho. Quando nós temos a palavra de Deus como nosso espelho, nós vamos à palavra de Deus e ela vai mostrar qual é a nossa condição, como é que está a nossa aparência, o nosso olhar, os nossos lábios, os nossos ouvidos, a maneira como nos apresentamos. A palavra de Deus será para nós como o espelho do cristão. Se houver em nós alguma imperfeição, o espelho vai mostrar. E a nossa felicidade é que quando o espelho mostra, nós sabemos aonde corrigir. Então a Bíblia é o espelho do cristão. Nós devemos vê-la neste sentido. Ao olhar ali, se alguma coisa em nós não estiver condizendo com o que diz a palavra de Deus, nós precisamos, mais do que depressa, procurar nos corrigir e nos reordenar para estarmos de acordo com o que a palavra de Deus espera de cada um de nós. Então a Bíblia é o espelho do cristão. Segunda coisa que a Bíblia significa para o cristão, nós encontramos lá no Salmo 119 e o verso 105, muito conhecido. Salmo 119 e o verso 105. Está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela não somente é para perto, mas ela é também para longe. Ela é luz, ela ilumina o nosso caminho onde estamos, mas ilumina também o caminho que precisamos percorrer. O próprio salmista, do Salmo 119, no verso 130, ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz, claridade, iluminação, abre a compreensão, abre o entendimento, dá entendimento aos simples. Então o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então a palavra de Deus também, como esta lâmpada, como esta luz que alumia tanto perto quanto distante, a Bíblia é a lâmpada do cristão. E como tal, nós devemos tê-la no nosso dia a dia. Porque se nos faltar a palavra de Deus, nós não teremos nem a iluminação de perto e nem a iluminação de longe. Portanto, é preciso nos ater à palavra de Deus, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas ainda encontramos lá em Efésios, Paulo deixou escrito àquela igreja, no capítulo 6, o versículo 17, como é que nós podemos enxergar ali a Bíblia para o cristão. Está escrito assim: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo utiliza-se
da palavra de Deus para agir e atuar na nossa vida. Então a Bíblia é a espada do cristão. Palavra de Deus é a espada do cristão. É a palavra de Deus. Como espada, é a arma para usarmos nos momentos em que estivermos em combate, em peleja, em guerra. O Senhor Jesus, quando esteve provocado por Satanás no monte da tentação, Jesus utilizou a palavra como uma espada certeira. E ela então atingiu seu objetivo. Quando ele tentou dissuadir Jesus, Jesus disse: está escrito. E esta autoridade de Jesus com relação à palavra foi como uma espada para cortar os dardos inflamáveis do maligno que vinha contra ele. E ele venceu o adversário com a palavra. Então a Bíblia é a espada do cristão. Nós somos soldados de Jesus Cristo. E cada soldado precisa ter a sua espada. Ele precisa zelar pela sua espada e saber usá-la no momento certo. Então a Bíblia é a espada do cristão. Mas quando chegamos em Jeremias, no capítulo 15, o versículo 16, nós vemos o profeta dizendo assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias disse que a palavra de Deus era o alimento para a vida dele. E ele disse: logo as comi, e ela foi para mim gozo e alegria do meu coração. Então a palavra de Deus é o alimento. O próprio Jesus, diante do adversário, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, ela é o alimento do cristão. A Bíblia é o alimento do cristão. Nós precisamos, à semelhança do nosso físico, que precisa de alimentação todo dia, nosso espírito, nossa relação com Deus também precisa ser alimentada. E o alimento nutritível necessário é a palavra de Deus. Então a Bíblia é o alimento do cristão. Quando vamos a Jeremias, no capítulo 23 e o versículo 29, está escrito assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Então a palavra, ela é como fogo, ela aquece, ela ferve. O próprio salmista, lá no Salmo 45 e no verso 1, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, a Bíblia, ela é como um fogo, incendeia o nosso coração. O profeta calou-se por um tempo, mas ele disse, depois, então, acendeu-se dentro dele um fogo. A palavra de Deus, ela é como um fogo, que traz o fervor, traz o calor, traz a purificação. Mas não somente isso. E ele diz ainda, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Ela é também comparada a um martelo. Martelo é para fixar os fundamentos, que eles estejam bem firmes e bem seguros. O martelo é para destruir toda a oposição, toda obra do mal,
toda investida do maligno. Nós somente teremos graça e condição para vencer através da palavra de Deus. Então a Bíblia é o martelo do cristão, e como martelo para desfazer as obras do inimigo. Mas encontramos ainda em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 26, Paulo escrevendo àquela igreja, a referência que ele faz-nos da palavra de Deus, está escrito assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra é o lavatório do cristão. Quando nós estamos com alguma mancha, com alguma impureza, nós temos que ir ao lavatório bíblico, porque ali está a palavra de Deus, que como água, ela vem para nos purificar, tirar de nós a mancha, tirar de nós a impureza. Então a Bíblia é o lavatório do cristão. É onde ele, quando percebe alguma impureza, alguma mancha, ele vai à palavra de Deus. E ali ele recebe dela esta água pura e cristalina, que vai tirar aquela impureza, aquela mancha, e tudo vai ficar limpo. Então veja que riqueza nós encontramos na palavra de Deus. Então o que significa a Bíblia para o cristão? Nós vimos, em primeiro lugar, a Bíblia é o espelho do cristão, onde ele olha e vê a sua aparência. Segundo, a Bíblia é a lâmpada do cristão, não somente a luz próxima, mas a lâmpada para o longe, para o caminho. A palavra de Deus, a Bíblia é a lâmpada do cristão. Terceiro, nós observamos que a Bíblia é a espada do cristão, arma de ataque contra toda a artimanha do adversário contra o cristão. Então, a Bíblia é a espada do cristão. Quarto lugar, nós vimos que a Bíblia é o alimento do cristão. Ele deve alimentar-se dela todos os dias. Quinto lugar, nós vimos que a Bíblia é o fogo que arde, que queima, que ferve, que purifica, que aquece. Mas a Bíblia é também como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. É o martelo do cristão, é a palavra de Deus. E por fim, observamos que a Bíblia é o lavatório do cristão. Quando ele percebe manchas e impurezas, ele vai à palavra de Deus e ali, com a ação da palavra de Deus, como água, ele é purificado. Então tira a impureza, tira a mancha e está adaptado a permanecer na presença do Senhor. Então que a Bíblia Sagrada, Escritura Santa, Palavra de Deus, seja para nós tudo isto quanto ela simboliza: espelho, lâmpada, espada, fogo, alimento, martelo e lavatório. E usufruindo de todas essas riquezas da palavra de Deus, nós vamos cumprir o que Tiago estava exigindo daqueles irmãos: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes esquecidos, enganando-vos com falsos discursos. Mas ao ouvir e praticar, nós seremos beneficiados por aquilo que a palavra de Deus propõe e promete a cada um de nós. Sigamos ligados à palavra de Deus e certo de que tudo quanto precisarmos encontramos neste livro santo e sagrado. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.